Olá! Nesse capítulo iremos falar sobre os conceitos, aplicações e vulnerabilidade das funções hash, sorting e HMAC. Primeiramente, as funções hash são algoritmos que mapeiam dados grandes de tamanho variável e os transformam em dados pequenos de valores fixos, ou seja, é basicamente o processo de criptografia. Essas funções também são conhecidas como funções de resumo e são frequentemente usadas para verificar a integridade, a autenticidade e a autenticação dos dados. Os valores de hash são considerados como impressões digitais, tendo em vista que quando os dados são alterados, o valor de hash também muda. Além disso, esses valores também protegem contra alterações de dados acidentais ou intencionais e corrupção de dados acidental. Nesse caso, é possível utilizar algoritmos, como o de soma de verificação de 8 bits, que é um hash simples que converte a mensagem em números binários e os organiza em uma sequência de partes de 8 bits. Outros modelos de hash bastante utilizados são os algoritmos Message Digest 5, MD5 e Secure Hash Algorithm, SHA. E é importante lembrar que o hash só pode detectar alterações acidentais e não proteger contra essas modificações. Então, resumindo, as principais propriedades das funções de hash são uma entrada de qualquer comprimento, uma saída de um comprimento fixo. A função hash é unidirecional e não é reversível, e elas devem ser uniformes e dispersas para evitar a colisão. Ou seja, dois valores de entrada distintos quase nunca resultarão em valores de hash idênticos. Devido aos algoritmos hash transformarem dados em uma impressão digital de tamanho fixo, um criminoso não consegue reverter um hash digital para descobrir a entrada original. Ou seja, se a entrada mudar completamente, o resultado será um hash diferente, justamente para proteger as senhas. Para ficar mais claro, funciona assim. Quando o usuário cria uma conta, o sistema executa o hash na senha e armazena o hash em um banco de dados. Dessa forma, quando o usuário iniciar uma sessão com o seu nome de usuário e senha, o sistema irá comparar o hash de senha inserida pelo usuário com o hash armazenado. Se os hashes forem compatíveis, o sistema permitirá o acesso do usuário. Além disso, o sistema nunca registra a senha no disco rígido, ele apenas armazena o hash digital. Também é importante falar que qualquer pessoa pode processar um hash para qualquer dado, desde que tenha a função hash completa. Por exemplo, um invasor conseguiria interceptar, alterar, recalcular o hash e anexar o hash em uma mensagem em trânsito na rede. Dessa forma, o dispositivo receptor só valida contra o hash que estiver anexado. Portanto, o hash acaba sendo vulnerável a ataques man-in-the-middle e não oferece segurança aos dados transmitidos. Outra coisa interessante a mencionar é a forma que um criminoso consegue decifrar esse hash. Esse processo é feito a partir da adivinhação da senha, podendo ser utilizado um ataque de dicionário ou ataque de força bruta, além de tabelas de pesquisa e rainbow tables. Um ataque de dicionário usa um arquivo que contém palavras, frases e senhas comuns e compara os hashes no arquivo com os hashes de senha. Dessa forma, se um hash for compatível, o invasor descobre um potencial grupo de senhas. Um ataque de força bruta tenta todas as combinações possíveis de caracteres até determinado tamanho. Por isso, consome muito tempo do processador, mas é só uma questão de tempo até descobrir a senha. Assim, o tamanho das senhas precisa ser grande o suficiente para dificultar o trabalho do criminoso em recuperar as senhas. Uma tabela de pesquisa armazena os hashes de senha pré-calculados em um dicionário de senha e processa centenas de pesquisas de hashes por segundo. A tabela de pesquisa reversa permite um ataque de dicionário ou um ataque de força bruta em vários hashes, sem a tabela de pesquisa pré-calculada. Já as Rainbow Tables diminuem o tamanho das tabelas de pesquisa para armazenar as soluções para mais hashes na mesma quantidade de espaço. Uma forma de tornar o hash de senhas mais seguro é o salting. Um salt é uma entrada aleatória adicionada à senha antes do hash. Assim, cria-se um resultado de hash diferente para as duas senhas. Dessa forma, um banco de dados armazena o hash e o salt. O salting consegue impedir ataques de dicionário, uso de tabelas de pesquisa e rainbow tables, que decifram hash. Então, para você implementar o salt, saiba que o salt deve ser exclusivo para cada senha de usuário. Nunca reutilize um salt. O tamanho do salt deve corresponder ao tamanho da saída da função hash. Sempre execute o hash no servidor em um aplicativo da web. O uso da técnica alongamento de chave também ajuda a proteger contra ataques, já que ele executa a função hash muito lentamente.
ou seja, impede o hardware de calcular bilhões de hashes por segundo e os deixa menos eficazes. Por último, mas não menos importante, é a utilização do código de autenticação de mensagem de hash com chave secreta, também conhecido como HMAC. Um HMAC usa um algoritmo específico que combina uma função hash criptográfica com uma chave secreta. Apenas o emissor e o receptor, que conhece e tem acesso à chave, podem calcular o digest de uma função HMAC. Com isso, é possível impedir ataques man-in-the-middle e fornecer a autenticação da origem dos dados. Um exemplo de HMAC são as próprias VPNs, que usam essas funções para autenticar a origem de cada pacote e fornecer a verificação de integridade dos dados. Bom, por hoje é isso, mas quero lembrar você de não esquecer de fazer as atividades, o laboratório sobre decifrar senhas e o teste desse capítulo. É muito importante fazê-los para reforçar o conhecimento visto nesta aula. Então, como sempre, curta o vídeo e comente suas dúvidas. Nos vemos no próximo capítulo desse curso.